Bom, vamos fazer contato agora com Israel. Ao vivo, direto de Tel Aviv, está o brasileiro Marcelo Podegaitz. Ele vive em Tel Aviv há 24 anos e 3 dos seus 4 filhos foram para o fronte de batalha. Marcelo, bom dia para você. Obrigada por nos atender. Queria te ouvir um pouco primeiro sobre qual é a situação neste momento em Tel Aviv. Boa tarde, gente. Aqui agora está 1h25. Bom dia para vocês. Tel Aviv, em geral, a gente está bem no centro de Israel, então geograficamente a gente está longe da faixa de Gaza. Embora o Hamas continue jogando mísseis, mas não com uma frequência como ele joga no sul de Israel. Então a gente até tem um tempo mais de 2 minutos para a gente chegar nos bunkers. Então, no presente momento, a situação em matéria de mísseis, a gente está mais ou menos tranquilo. Em parte, por exemplo, se eu estender um pouco mais, agora de manhã eu tive em 5 supermercados diferentes para achar pepino e tomate, que é algo super básico. Então a gente já sente bem os efeitos da guerra. Uma corrida aos supermercados para garantir abastecimento, né? A gente vê algumas imagens assim mesmo desses supermercados. Teve algum tipo de alerta por parte do governo de Israel orientando os cidadãos a fazerem isso, a estocarem alimentos, estocarem água também? A Defesa Civil de Israel, não é o primeiro confronto que a gente tem, a diferença é que isso realmente não é mais um confronto, é uma guerra. E a Defesa Civil realmente ela orientou a população a não se estocar de uma forma demasiada, mas ela ter o necessário, que começa desde farinha, água, ovos e enlatados, porque essa é uma guerra extremamente complicada e ela vai demorar muito tempo. Marcelo, você chegou a mencionar que vocês têm 2 minutos para se abrigar num bunker, né? Num bunker, quando há o toque de sirenes, muito embora nessa região central de Israel, você disse, a situação seja relativamente mais tranquila, não dá muito para falar em tranquilidade, né? Mas enfim, menos tensa do que em outras regiões mais próximas à faixa de Gaza. Você chegou a ter de se abrigar em algum momento? Há aí um próximo aonde você está ou na sua casa? Sim, eu só quero dividir um pouco a pergunta. As cidades de Israel elas são divididas por tempo. Então as cidades, por exemplo, como Ashkelon e Ashdod, ela tem 15 segundos. Quanto mais você distancia, o tempo é maior e, obviamente, o exército de Israel avisa a gente através do seu porta-voz. Então, eu tenho 12 minutos. Com relação à questão que eu ainda comentei, que não tem tantos mísseis, existe o efeito extremamente psicológico, que, embora eu não esteja vendo mísseis na porta da minha casa, as atrocidades, as coisas que a gente está vendo, a gente pode até alongar depois, é algo que mexe muito com todo mundo no momento, porque não tem um israelense hoje que não tem uma pessoa que morreu até agora no conflito. Só para você ter um pouco de uma noção, a gente está com 1.300 mortos para um país de 10 milhões, é como eu dissesse agora que tivesse um atentado no Brasil e morresse 45 mil pessoas, para você ter uma noção de proporção. O povo judeu de Israel hoje está sofrendo um ataque que só pode comparar com a Segunda Guerra Mundial. Só para você entender o ponto, o motivo que o presidente dos Estados Unidos mandou tanta ajuda, o que deixou ele chocado e fez esse apelo para o mundo também, dizendo que ele vai estar com a gente, com Israel por tudo, é por causa do acesso de vídeos que a inteligência de Israel mandou para ele, que eu não vou nem falar aqui para vocês ao vivo, porque acho que você nem conseguir mais transmitir. Então é algo muito pesado. Com relação aos bunkers que você me perguntou, ele funciona de 3 formas. A lei de Israel estabeleceu que a partir de 2010, todo empreendedor que constrói um prédio, uma casa, ele tem que ter bunker. Então, o meu prédio ele foi construído depois de 2010. Então, na minha casa tem um bunker. Então, a sua pergunta com relação se a gente já teve que ir, a resposta é sim. Eu fui acordado sábado às 6h15 da manhã, toda a minha família, né? E a gente já teve que sair correndo para o bunker. Depois tem aqueles prédios que tem um bunker debaixo dele, então as pessoas têm que descer correndo, depende do tempo. E o terceiro caso, aqueles prédios mais antigos que não tem bunker nenhum, nem dentro de casa, nem debaixo do prédio, eles têm que usar os bunkers que as prefeituras da cidade construíram. Queria saber sobre os seus filhos agora. Marcelo, você tem 3 filhos, é isso? Fala um pouco sobre eles, quais são as idades
E como é que está a condição deles agora, se eles já estão recolhidos, né, se eles já, enfim, eles são oficiais e se eles já estão nos postos. Eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 filhos e 2 filhas. Meu filho mais velho é oficial do Exército de Israel. Ele vai fazer 23 anos agora. Ele já estava lá antes, então é uma coisa que ele continua. O meu outro filho, ele vai fazer 21 anos. Ele é paraquedista. Ele também já estava no Exército, então ele continua. Por que eu falo isso continua? Existe uma diferença quando você está no Exército na ativa, quando você é reservista. Então, meus 2 filhos, eles estão na ativa, eles não são reservistas. Para você ter uma noção de números, Israel chamou nas últimas 72 horas 380 mil reservistas. Então, quando você sai na rua hoje, você vê mulheres e crianças e idosos. Você vê muita pouca gente de 20 a 45 anos. E minha terceira filha, continuando, ela tem 18 anos, ela está na ativa, ela foi recrutada 2 meses atrás. E ela trabalha com outro departamento que eu não posso falar. E eu tenho uma filha pequena de 15 anos que está em casa comigo e com a minha esposa. Você tem conversado com eles, Marcelo? Como é que é esse contato e, enfim, o que eles têm dito daquilo que é possível, né, também falar, porque a gente está vivendo um momento de uma expectativa aí de incursão terrestre, daquilo que é possível ser dito. Você tem conseguido falar com eles? Não, eu não converso com eles. O meu contato com eles é um contato extremamente limitado. Por exemplo, meu filho mandou um WhatsApp de 2 linhas hoje. Bom dia, pai. Eu não dormi a noite toda, estou indo dormir agora, às 6h15 da manhã. Eu te amo. Só isso. Então, não tem telefone. É uma mensagem de WhatsApp uma vez a cada 1 dia e meio. Eu não tenho acesso nenhum a eles. Uhum. E aí, Marcelo? Pois não. De WhatsApp. Isso também porque eles estão extremamente ocupados, vamos colocar dessa forma. Uhum. Você tem informações sobre onde eles estão neste momento, mas não pode, obviamente, dividir conosco, certo? Até isso, é mais ou menos por aí. O meu filho mais velho, que é oficial, eu não sei onde ele anda. Ele não tem acesso porque ele não pode. Primeiro, porque não poderia falar para mim. Segundo, também, porque ele roda muito, vamos colocar dessa forma. E meu outro filho, eu tenho mais ou menos uma noção que ele está no sul de Israel. Eu não sei exatamente que lugar. Sei que ele está no sul de Israel, onde provavelmente a gente vai fazer umas outras operações agora. Porque o objetivo de Israel, eu quero deixar uma coisa muito clara, para quem não vive aqui. Eu falei isso ontem também, em outras redes. Isso não é uma guerra normal, isso é uma guerra contra uma organização terrorista que não obedece nenhuma lei de Genebra de 1949, nenhuma lei que foi feita antes de ontem. São leis de guerra. E quando você está tratando com terroristas, a situação é extremamente complicada. E o objetivo de Israel não é ferir nenhum civil, não é machucar nenhuma pessoa. A gente quer simplesmente tirar o Hamas da autoridade palestina, e todos esses terroristas vão ter que enfrentar as leis, de uma forma ou de outra. Ou através de uma cadeia, ou a gente tem uma expressão, olho, como está escrito na Bíblia, olho por olho, dente por dente. Então, imagina você entrasse agora 5, 10 mil terroristas na Avenida Paulista e começasse a matar crianças e mulheres e botar fogo em casas. Você não vai abrir a porta? Então eu vou botar fogo na tua casa e vou te queimar vivo. O que você faria com uma pessoa, com um grupo de pessoas que fizessem isso? Quer dizer, qualquer ser humano normal ia falar, nem cadeia você pode dar isso, mas a gente primeiro quer pegar esses caras, que é um exército, não é mais um grupo pequeno, são milhares, e infelizmente eu quero colocar uma coisa muito interessante para vocês entenderem. Existe um apoio muito forte da população civil, é muito triste o que eu vou te falar agora. As pessoas estão guardando agora armamentos do Hamas, civis, sequestrados, dentro de casa, embaixo da casa das pessoas, embaixo de hospitais e de mesquitas. Eles usam escolas, hospitais e mesquitas para guardar armamentos. Por que eles vão falar assim, bom, Israel não vai atacar debaixo do hospital, né? Então é por isso que a gente vai ter que fazer uma operação extremamente delicada para poder recuperar e para poder limpar esses armamentos que foram cedidos com o dinheiro do Qatar e, obviamente, com o patrocínio do Irã. Marcelo, deixa eu te perguntar, até para te liberar, eu queria entender um pouco sobre
Como é que fica a mistura de sentimentos? Assim, eu quero dizer, tem um sentimento muito forte, que é o de servir a sua pátria, né, em relação aos seus filhos, em relação... E você já vive aí há 24 anos, tem uma relação muito próxima, né, com o governo de Israel e esse sentimento de servir a pátria. Por outro lado, um coração de um pai que está vendo seus filhos irem para o fronte. Como é que fica esse coração? Um pai, assim, eu imagino, ao longo dos anos, vai se preparando, né? Já tem filhos no exército, servindo e tal. Mas como é que fica ali no fundinho, o coração de pai, hein? É uma pergunta muito difícil. Eu te acrescento mais um problema na tua pergunta. Eu sou brasileiro. Eu não tenho ninguém aqui. Meus pais, os pais da minha esposa, meus irmãos, os irmãos da minha esposa, tá todo mundo no Brasil. A gente não tem ninguém aqui. A gente costuma dizer, a gente tem Deus em primeiro lugar. Então a pergunta é mais difícil ainda, porque eu sinto, ontem a minha irmã falou comigo, ela chegou no telefone, eu sinto a dor que as pessoas no Brasil, os nossos familiares, de ver a gente aqui, e algo simplesmente que a gente não pode fazer nada, eles não têm absolutamente nada que podem fazer para ajudar, a não ser rezar para Deus. Então esse já começa daí, o problema já começa a 12 mil quilômetros de distância. Depois a gente continuar com relação ao que você falou de paz. Eu vou te falar de uma forma bem assim, bem lúcida. A gente tenta não ocupar a cabeça com isso, porque se você entrar agora... Vou te dar um outro exemplo de números. Caíram mais de 7 mil mísseis em Israel. É uma quantidade maluca, uma quantidade... Imagina 7 mil mísseis caindo no Rio de Janeiro. E cada míssil que cai, a maioria está no sul de Israel. Então, eu tenho 2 filhos que estão por lá. Então, cada vez que eu ouço uma bomba caindo, se eu começar a entrar agora, eu vou entrar numa paranoia que eu vou ter que ser internado no hospício. Então, eu tenho que ter um controle emocional muito forte. E com relação ao que você falou, o patriotismo, eu vou falar uma coisa que o John Biden emocionou muito aqui em Israel quando ele falou que ele se encontrou com a Golda Meir. E a Golda Meir falou assim, eu tenho uma arma muito secreta aqui comigo. E o John Biden perguntou na época, ele era um senador jovem, perguntou, que arma que você tem? Eu não tenho nenhum lugar para ir. Esse é meu país. Então, eu sou judeu, eu escolhi vir aqui. E uma das coisas que faz esse país ser uma potência é o patriotismo, é o respeito às pessoas, é o respeito às instituições, é o respeito ao próximo. Se eu fosse citar exemplos, a quantidade de gente que está na rua querendo ajudar e cozinhar, pessoas que abandonaram, a gente tem aí milhares de pessoas também, gente que não só perdeu as casas, que perdeu a família toda, pai, mãe, ou só ficou um filho, ou os avós. E existe uma solidariedade, nossa, de comover. Isso é algo que mexe muito com você, que te dá força de você ter orgulho de onde você está. E o cumprimento das leis aqui é uma coisa que é um exemplo para o mundo. Vou te dar um exemplo, mais um outro exemplo. Eu moro a 1 quilômetro da praia. A praia perto da minha casa é muito linda. Linda. Mar Mediterrâneo. O governo de Israel, através do Ministério do Interior, ele deu uma ordem que é proibido você chegar nas praias, não pode entrar no mar. Não tem uma polícia, não tem um corpo de bombeiros, não tem um salva-vidas, e o mar não tem ninguém. Ou seja, o governo fala, a população obedece na hora. Isso é uma coisa que dá muito orgulho de você viver num país assim, que você sente que você tem o apoio das instituições. Bem, eu imagino que a minha próxima pergunta está respondida já. Só, Israel completa 75 anos, né, de existência nesse ano de 2023, de acordo com a determinação da ONU, enfim. E é um país onde há muitas pessoas com dupla nacionalidade, assim como o Marcelo. Ontem nós conversávamos com o porta-voz do Exército e ele falava sobre os reféns, né, e que uma boa parte dos reféns tem dupla nacionalidade. Quer dizer, são pessoas que decidiram ir para Israel, são famílias que decidiram viver em Israel e fazer de Israel a sua nação. Eu ia perguntar para você, Marcelo, se você pretendia voltar para o Brasil, já que a sua família está toda por aqui, né, no Brasil, em território brasileiro. Eu imagino que a resposta, então, seja que você decide ficar aí. É claro. Eu te respondo com mais algo à parte. Sim, eu escolhi Israel primeiro, porque eu sou judeu, a gente não tem outro país judaico no mundo, mas tirando essa parte da guerra também, eu nunca deixei de ser brasileiro, eu nunca vou deixar de ser brasileiro. Eu vou te dar um exemplo até engraçado. Embora eu esteja 24 anos aqui em Israel,
Eu sou o único brasileiro que mora no meu bairro. Tem mais ou menos 5 mil pessoas aqui no meu bairro, eu moro no norte de Tel Aviv. E todo mundo me conhece como brasileiro. Eu posso estar 25 anos, 50 anos, o pessoal tira sarro. Os meus filhos, todos nasceram em Tel Aviv, no hospital de Tel Aviv, e eles também chamam, às vezes, meus filhos de brasileiros. Na minha casa, eu fiz uma lei que é proibido falar o hebraico. Por quê? Porque eu falei, eu vou ensinar meus filhos português. Então, todos os meus filhos falam português, sabem ler e escrever. E eu nunca vou negar minha origem. Eu tenho muito carinho pelo Brasil, eu vou ter um carinho eterno pelo Brasil, mas eu também sou judeu. E isso é uma coisa que eu nunca vou negar, pelo contrário, eu tenho muito orgulho de ser judeu. E a gente tem mais uma coisinha que diz no judaísmo, eu não sei como funciona muito bem as outras religiões, que fala assim, que quando você casa, a sua nova família é sua mulher e seus filhos. Não é que os seus pais e irmãos ficam menos, mas a importância principal vira a mulher e seus filhos. Então, embora eu tenha toda a minha família principal hoje é a mulher e os filhos. Por que a gente fala isso no judaísmo? Por uma questão de continuação. Porque quando você vem nessa vida, uma das coisas mais importantes, talvez acho que a mais importante é a família. E quem tem família tem tudo. Então eu queria deixar isso claro também. Marcelo, obrigada pela sua entrevista. A gente conversou aqui com Marcelo Podegaitz, que vive em Tel Aviv, brasileiro, há 24 anos. 3 dos seus quatro filhos no front nessa batalha. Quero te desejar sorte aí, que você fique bem, seus filhos também. Obrigada pela entrevista e até uma próxima. Obrigado, um bom dia para vocês também.